Faz um bom tempo que eu não compartilho nenhuma leitura com vocês, não é mesmo? É, faz tempo. Atualmente eu tô lendo Chamados pra Criar. Comecei a ler ele com mais calma, porque eu peguei ele, tipo, sabe quando você começa a ler no meio de outros livros? Aí eu comecei a fazer isso e não deu muito certo, né? Claramente ele foi abandonado. Mas eu terminei um livro recentemente, que é esse aqui, Manso e Humilde, que agora eu consigo mostrar, que agora vocês me veem, que é Manso e Humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. É muito legal, a gente começou a ler ele juntos, uma galera na igreja. Eu acho que é um livro que você pode comprar e ler com calma, porque em alguns momentos, pelo menos eu senti isso, como ele tem bastante citações, às vezes fica um livro um pouco cansativo. Mas eu acho que para cada um, tipo, tem livro que tem citações, que é legal você ver a história das pessoas e tudo mais. Apesar que às vezes eu também acho cansativo esses livros que tem muita história de outras pessoas, sabe? De outras pessoas no sentido assim, pessoas aleatórias, tipo, normalmente isso tem em livros de marketing. Mas, de todos os capítulos, a gente aprende muito sobre as virtudes do coração do Senhor, a gente aprende muito sobre quem o Senhor é e o quão somos perdoados e amados por Ele, e principalmente sobre o coração dele e as virtudes de Cristo. Isso é muito legal nesse livro, a gente conhece muito mais a fundo sobre as virtudes de Cristo, e uma das coisas no capítulo 19, que eu acho que tem muitas coisas que me marcaram muito nesse livro, mas o capítulo 19, que é capítulo 19, rico em misericórdia. Porque às vezes a gente não tem muito essa dimensão. A gente fala assim, porque o nosso Deus é grande, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é infinito, porque o Senhor é imensurável. A gente usa várias coisas. E eu acho que muitas vezes a gente esquece de entender o tamanho da misericórdia do Senhor sobre nós. E eu acho muito isso. Porque a gente molda muito a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor baseados nas nossas emoções, baseados nas nossas vivências e baseado naquilo que a gente naquilo que a gente aprendeu. Então, como eu falei no último episódio, muitas das vezes eu via Deus como um Deus como um Deus distante, como um Deus que por muitas vezes ia só me punir e ia ficar por isso mesmo. Para mim conseguir ir pro céu, para mim conseguir ter a salvação, ele ia ter que me punir todos os dias na terra. Então tudo que eu fazia era errado. E isso vem muito das coisas que moldam o nosso coração. Porque, por exemplo, a gente vive por validação. Então, querendo ou não, a gente olha para um Deus que eu preciso fazer coisas para ser aprovado. Sendo que Jesus me ama independente de coisas que eu faça. Então, você vai vendo como que as coisas do nosso dia a dia e as coisas da nossa mente e as coisas que acontecem, as coisas que vivemos, interferem muito em como nós vemos o Senhor, interferem muito em como nós vemos a grandeza de Deus e como nós vemos quem Ele é. Então, nesse capítulo 19, tem uma frase no final do capítulo, tô dando spoiler, que fala assim: no dia em que estivermos diante dele, calmamente e sem pressa, vamos chorar de alívio, chocados com a visão tão pobre que tínhamos de seu coração rico em misericórdia. Então a gente tem uma visão muito distorcida da misericórdia do Senhor sobre nós. E isso muitas das vezes nos impede de viver plenamente o amor dele por nós e viver plenamente aquele alívio, sabe? De saber que a gente é amado e independente de qualquer coisa. Que a gente possa viver os nossos dias entendendo que o Senhor nos ama, independente de qualquer coisa, e que a sua misericórdia é infinita e imensurável.